Bom, turma, na aula de hoje nós iremos estudar, então, a parte de equações diferenciais com a transformada de Laplace, tá? Então, a transformada de Laplace, ela apresenta diversos tipos de aplicação, sendo uma delas a resolução desse tipo de equação, tá? Então, os objetivos para a aula de hoje são bem simples, na realidade. Primeiro é a apresentação de metodologia para resolução de equações diferenciais homogêneas e não homogêneas com a transformada de Laplace. E para essa aula de hoje eu passarei aí diversos exemplos aplicativos, né, utilizando a transformada de forma numérica. Então, passo ali um caso real, faço ali a solução passo a passo e vou pedir também a colaboração de vocês para que vocês, durante a aula, tentem executar alguns dos exemplos que eu vou colocar e dessa forma a gente vai conseguindo interagir melhor. Vocês realizam a transformada, resolvem a equação diferencial. Se ficar alguma dúvida, eu comento na resolução durante a nossa aula, tá bom? Muito bem. Então, falando um pouquinho da utilização da transformada de Laplace para esse tipo de aplicação, né? Para a resolução das equações diferenciais, nós temos aí alguns procedimentos, né, a serem seguidos. É um passo a passo que vai elucidar bem ali a metodologia a ser aplicada para esse tipo de solução, tá? Então, o primeiro passo, primeira coisa a se fazer, é transformar cada termo da equação diferencial em suas transformadas de Laplace, isto é, mudar a função do tempo para a função S, ou frequência complexa, como já vimos, né? O segundo ponto seria pesquisar todas as manipulações, por exemplo, né? Considerar o que acontece quando uma entrada degrau é aplicada ao sistema. Então, isso daí seria, por exemplo, eu quero que o sistema tenha uma resposta em regime permanente de 10. 10 o quê? 10 bar, 10 volts, 10 amperes, 10 watts, tá? Então a gente consegue aplicar num sisteminha com transformada de Laplace, né, no domínio da frequência, um degrau para ver a resposta, né, desse sistema. E essa resposta normalmente é dada por equações diferenciais. Terceiro passo, converter a função Laplace resultante em uma equação em função do tempo, isto é, transformada inversa de Laplace. Transformada inversa de Laplace, vimos que pode ser utilizada a definição, uma integral de superfície, mas que preferimos utilizar aí muitas das vezes, né, 99% das vezes, a transformada inversa por frações parciais, porque é muito mais simples, tá certo? Para usar as tabelas de transformada de Laplace e assim determinar a conversão, frequentemente é necessário decompor em frações parciais para se obter a forma padrão dada nas tabelas. Isso daí é o que eu já havia comentado com vocês, e um ponto importante, né, que na minha visão pode se tornar mais complexo, mas nem tanto assim, é que nós temos as propriedades, né? Temos o deslocamento da exponencial, que é a função de S menos a constante, e temos também a transformada do deslocamento temporal em t, né? T elevado a n. Então, esse t elevado a n poderia ser aí o mais complexo, porque você tem que fazer a derivada da função em s que estaria multiplicando t, né? Então, se fosse uma exponencial, você tem que fazer a derivada da exponencial para ver se existe ali, por exemplo, s mais a elevado ao quadrado, né? Se for t, agora se for t elevado ao cubo, né? Seria s mais a elevada à terceira potência, né? Então, nós temos aí essa questão, né? Lembrando que t elevado a n, eu tenho s elevado a n mais 1. Então, t ao quadrado, s elevado a 2 mais 1, aí seria s ao cubo. S elevado
t elevado ao cubo, né? Seria s elevado ao cubo mais 1, que seria s a quarta potência. E assim vai. Só que se eu tiver uma exponencial multiplicando, eu tenho que deslocar. Então, ficaria s mais constante elevado à quarta potência, nesse último caso, né? Então, para frações parciais, eu acredito que a única dificuldade de visualizar, né, a transformada da tabela com caso real, quando você tem as frações parciais, é justamente dessa transformada da propriedade t elevado a n, né, o deslocamento com t elevado a n. Porque o próprio deslocamento com a exponencial é simples de se detectar, a gente verifica. No lugar de S, S mais uma constante. Daí a gente já consegue aplicar direto a transformada inversa, tá certo? Muito bem, então por teoria é isso, não tem muito segredo, tá? A aplicação da transformada direta e inversa de Laplace para resolução de equações diferenciais. Eu vou resolvendo alguns exemplos para vocês e deixo outros, então, para que vocês possam copiar no caderno e ir desenvolvendo passo a passo da transformada, tá? Deixo um tempo disponível para que vocês possam executar essas tarefas e retorno sempre fazendo ali a explanação, explicando ponto a ponto para a execução daquela, para o desenvolvimento da solução das equações diferenciais aqui colocadas, tá? Então, eu sigo para o primeiro exemplo. Peço para que se desenvolva, utilizando a transformada de Laplace, a solução para a equação diferencial abaixo. Então, aqui nós temos 3 derivada da função no tempo, mais a função igual a 4. Tá? Isso daqui seria uma equação diferencial. Diferencial de primeira ordem, porque eu tenho uma derivada primeira. Né? Poderia ter uma derivada segunda, terceira, quarta, quinta, poderia, né? Essa equação tenderia a ter mais termos, inclusive. Mas a gente parte aqui de um exemplo mais simples, tá? Então, 3 derivada da função, mais 2 vezes a função é igual a 4. Se eu for utilizar a tabela para fazer a conversão dessa equação diferencial para o domínio S, eu tenho, né, os instantes de tempo t igual a 0, a minha função vale 0. E fazendo, portanto, a transformada direta dessa função diferencial, nós temos que a derivada da função no tempo, ao realizar a transformada direta, tem-se s elevado a n, só que n é o grau da derivada, né? Uma derivada de primeira ordem, então s elevado a 1, que é s mesmo, vezes f de s menos f0. Por isso que eu passei essa condição inicial, tá? Para t igual a zero, f de t igual a zero. Ah, t igual a zero, poderia ter f de t igual a menos 5? Poderia ter. Poderia ter f de t igual a 12? Poderia ter. Pode ser qualquer número, tá? É igual aquele exemplo do capacitor, que inclusive a gente vai desenvolver algo similar na próxima aula, que o capacitor, eu conecto ele no circuito, no instante igual a zero, quando eu ligo o circuito, ele tem uma carga ali de, por exemplo, 12 volts, ou menos 5 volts, conforme eu disse, tá? Daí, o circuito, ele vai funcionar em função também daquela carga já contemplada no capacitor, tá? Então, aqui seria um valor para o capacitor, mas no nosso caso, o F de t, para esse exemplo genérico, é zero. Beleza? Transformada de f de t é f de s, e transformada da constante, né? Na nossa tabela está transformada de 1 é 1 sobre s, transformada de 4 é 4 sobre s. Beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte, vou substituir f de 0, né? Pelo valor aqui, no caso 0. E na sequência, né? Como deu zero esse termo aqui, eu posso simplificar, fica ali 3s f de s mais 2 f de s igual a 4.
Aqui não tem esse S, tá? E esse S aqui é elevado ao quadrado. Então vai ficar 3 S é fão de S, mais 2 é fão de S, tá? Não tem esse S aqui, não sei porque eu coloquei. Vai ficar aqui no caso é fão de S, 3S mais 2 igual a 4. Eu passo esses termos aqui dividindo, tá? Vai ficar aqui embaixo 3 vezes S mais 2, desprezando esse S, que resultaria em 4 terços, porque daí eu vou dividir em cima e embaixo por 3, porque eu quero eliminar esse 3 que está multiplicando o S. Então, dividido por 3 em cima e abaixo, tá? Daí vai ficar 4 terços de S quadrado mais 2 terços vezes S. Simplificando isso daqui, vai ficar 4 terços dividido por S vezes S mais 2 terços. Então, eu tenho aqui uma fração no domínio S, eu posso fazer a conversão dessa fração em frações parciais. Então, eu pego aqui essa fração, que tem um denominador que multiplica aqui, né? Vai ficar C1 dividido por S, mais C2 dividido por S, mais 2 terços. E aquela separação em frações parciais, porque o C é a transformada de uma constante sobre S, vai ser a própria constante, e uma constante dividida por S mais outra constante é a transformada da exponencial. Então, se eu pegar meu fão de S, que é esse carinha aqui, e multiplicar por S mais 2 terços, que seria esse denominador, eu vou simplificar esse carinha aqui, né? Vai cortar esse termo com o denominador, sobrando apenas S. Mas para que esse termo seja zero, eu preciso que o S seja menos 2 terços. Então, no lugar de S que sobrou, eu coloco menos 2 terços. Fazendo a continha, 3 corta com 3, né? 4 dividido por menos 2 dá 2. Fazendo a mesma coisa para constante 2, nós temos fão de S vezes S, né? Que é o denominador desse carinha. Faço aqui a multiplicação para S tendendo a zero, para que esse S seja zero, o S tem que ser igual a zero. Multiplico S com esse S aqui de baixo, corta, né? Frequência complexa. O S que sobrou aqui da função, ele tende a zero, então vai ficar 4 dividido por 2 terços, tá? Fazendo essa divisão aqui, nós teríamos 4 terços dividido por 2 terços, e inverte aqui, corta 3 com 3, sobra 2. Portanto, a solução para a equação diferencial é a seguinte. Eu pego aquele 4 terços por S mais 2 terços. Essa fração, né, ela pode ser colocada de formas parciais, como menos 2 sobre S, que é a primeira constante que calculamos, mais 2 dividido por S mais 2 terços. 2 é a segunda constante. Faço a transformada inversa disso e chego em menos 2 mais 2 exponencial de menos 2 terços t. Beleza? Então, a solução para essa equação do primeiro grau colocada, né, de primeira ordem, é exatamente essa daqui. Tá? Só que nós fizemos, num primeiro momento, a transformada direta de Laplace, mexemos, né, modelamos algebricamente, para realizar a transformada inversa e chegar, então, em uma equação do tempo. Então, é aquela história que eu comentei, né, com a função logarítmica. Então, você quer um produto, né, dá para se aplicar o log para criar ali uma situação mais simples, que é
seria a soma, você faz a soma e o antilog para chegar na resposta do produto, né? Aqui seria a mesma visão, né? Só que com a transformada de Laplace aplicada a equações diferenciais, que torna a solução muito mais simples. Alguma pergunta, turma? Tranquilo? Bom, eu vou passar mais um exemplo e na sequência eu deixo um terceiro para vocês desenvolverem aí. Bom, o segundo exemplo seria f duas linhas de t mais 4f de t igual a 2t. Tá? Então, aqui nós temos uma derivada de segunda ordem, temos 4 que multiplica a função, igual a 2 vezes t, certo? Beleza. Então, quais são as condições iniciais? F de 0 é igual a 2. Só que f' de 0 é igual a 1. Então, significa que a derivada da função no tempo, quando eu substituo t igual a 0, dá 1. E a função no tempo, né, primitiva, sem derivar, quando eu substituo por 0, dá 2. Tá? Então, nós temos essas duas situações que devem ser levadas em consideração para a resolução dessa equação diferencial de segunda ordem, tá? Pois temos f duas linhas. Muito bem, então a transformada da derivada de segunda ordem é s ao quadrado vezes f de s menos s f0 menos f' de 0, né? Mais 4 f de s, que seria já essa parte, igual a 2t. Então, 2 dividido por s ao quadrado. Tá? Seria transformada, né? Seria 1 fatorial dividido por s elevado a n mais 1, 1 mais 1 dá 2. Legal, então fazendo aqui a substituição dos termos, né? Ó, f de 0, 2. F' de 0, 1. Tá? Fiz a substituição, copiei os outros termos. Agora eu vou colocar aqui em evidência, né? Vamos pegar esse f de s que aparece neste termo, aqui nesse termo também, multiplicando por 4. Vou evidenciá-lo, tá? Sobrando aqui s quadrado mais 4, igual, do outro lado, esses dois s negativo menos 1, passa para o outro lado, fica positivo. E, portanto, eu chego em equações, né, frações parciais, que são as seguintes. 2 vezes s, dividido por esse carinha, s quadrado mais 4. Aqui eu já coloquei que o 4 equivale a 2 elevado ao quadrado, vocês já vão entender por quê. 1 também dividido pelo mesmo termo, e 2 dividido por s ao quadrado, que agora vai multiplicar no denominador, s quadrado mais 2 ao quadrado. Tá? Então, o que acontece? Aqui, esse 2, ele tem um denominador que está multiplicando, né? Não tem uma transformada de Laplace que eu tenha esse denominador multiplicando. Então, eu tenho que colocar em frações parciais. Porque eu sei que A dividido por S ao quadrado, provavelmente vai aparecer T aqui, ou T que multiplica alguma constante. E aqui, B, uma segunda constante, né? Dividida por S ao quadrado mais 2 ao quadrado. Se vocês pegarem a tabela de transformada, vocês irão observar que isso daqui se assemelha muito com seno, tá? Então, função seno. Então, se eu pegar para modelar isso daqui, eu posso colocar aqui num denominador comum, né? Mas agora em função de A e B. Então, eu pego esse denominador, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, né? Vai ficar
AS ao quadrado mais 2 ao quadrado. Mesma coisa com B. Pego esse denominador, divido pelo de baixo, sobra S ao quadrado, que multiplica B em cima, mais BS ao quadrado, portanto, que é igual a 2 dividido por S quadrado, colchetes S quadrado mais 2 quadrado, fecha colchetes, né? Então, temos aqui essa situação. Eu posso, se o denominador é idêntico, eu posso também igualar, né, esse numerador, né, parte esquerda com a parte da direita aqui da nossa igualdade. Então, simplifico o denominador. Sei que A, 2 ao quadrado igual a 2, portanto, A equivale a meio, e a B é igual a zero, né, porque não tem nenhum termo que multiplique S ao quadrado aqui, né? Então, se o termo não existe, ele é nulo. Se ele é nulo, ele é zero. Então, A mais B igual a zero. A eu já sei que vale meio, portanto, B vale menos meio. Ok? Beleza. Então, eu sei que 2 vezes S dividido por S quadrado mais 2 quadrado, mais 1 dividido por S quadrado mais 2 ao quadrado, mais meio, né, que multiplica 1 por S ao quadrado, menos meio, que multiplica 1 dividido por S ao quadrado mais 2 ao quadrado, deve ter uma transformada inversa que vai solucionar a equação diferencial de segunda ordem colocada previamente. Então, apenas fazendo aqui as simplificações devidas, né, nós temos aqui por exemplo, esse termo que iria se tornar um seno, temos exatamente meio do mesmo termo, né? Então eu faço um termo inteiro menos meio equivale a metade, tá? E depois eu copio aqui esse meio 1 sobre s quadrado e também 2s dividido por s quadrado mais 2 ao quadrado. Então perceba, se vocês observarem a tabela, o que muda, o que é novo aqui para nós é esse termo, tá? Essa fração aqui, ss quadrado mais 2 quadrado, e essa daqui, né, que seria 1s quadrado mais 2 quadrado, também. Isso daqui a gente já conhece, né, tá bem claro que é meio vezes t, né? Legal. Então, esse carinha, se vocês observarem na tabela, é cosseno, tá? E esse carinha aqui é o seno. Beleza? Então, realizando, né, a transformada inversa da função, nós teremos o f de t. Portanto, o f de t equivale a 2 cosseno de t, tá? Que aqui nós temos 2 multiplicando, mais meio vezes o seno de t, mais meio vezes t, certo? Essa é a solução para a equação de segunda ordem, equação diferencial de segunda ordem, colocada previamente. Beleza? Bom, turma, eu vou deixar esse terceiro exemplo aqui para vocês. Vou pedir para que vocês comecem, tá, a desenvolver a solução. E qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui no chat para que eu possa respondê-los, tá? Então, um pouco antes da explicação, ou após, durante e após a explicação, vocês podem perguntar aí, interagir, para que fique bem claro o desenvolvimento aí da solução para equações diferenciais, tá? Para essa equação, especificamente, que eu coloquei como terceiro exemplo. Então, eu vou deixar aí uns 10 minutinhos, tá bom? Para vocês fazerem. 10 minutinhos, daí às 9 horas eu retorno aqui para fazer a correção. Tá certo? Então, podem fazer aí
esse terceiro exemplo, já já eu retorno.
Bom, pessoal, retornando, vou fazer então a correção desse terceiro exemplo, tá? Para verificar aí se vocês conseguiram entender bem o funcionamento da sistemática, né, do desenvolvimento de equações diferenciais através da transformada de Laplace. Muito bem, então aqui nós temos f duas linhas menos 4f' mais 5f de t igual a zero. E foram passadas as condições iniciais, f de 0 igual a 1 e f' de 0 igual a 7. F duas linhas de t é s ao quadrado, f de s menos s f0 menos f' de 0. Menos 4 vezes f' de t equivale S vezes f de s menos f0, tá? E a função que multiplica 5, né, mais 5f de s igual a zero. Agora, substituindo os valores, eu sei que f de 0 vale 1, então substituo direto. F' de 0 vale 7, substituo nesse ponto também. E nesse ponto também eu devo substituir por 1, tá? Só que ia ficar menos 1, que ao multiplicar com menos 4, fica mais 4. Então, tenho já essa equação bem definida, agora eu vou separando os fatores, né? Tudo que tem f de s, né? Eu vou agrupando, vai ficar, portanto, f de s vezes s ao quadrado menos 4s mais 5 igual a s mais 3, tá? Esse 3 aqui veio de menos 7 mais 4, né? Menos 7 mais 4 é menos 3. Passa para o outro lado positivo. O S estava negativo, passou positivo também. Legal. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse sistema, né? Supor, eu tenho isso daqui, né? Então, o que acontece? Eu não conheço as raízes dessa equação. Né? Uma equação do segundo grau, se substituir S por X, segundo grau, né? Posso resolver por Bhaskara. Então, eu faço B ao quadrado, né? Aqui daria 16, menos 4 vezes A vezes C, né? Daria 20. Então, 16 menos 20, opa, dá um número negativo para delta, né? Então, se o discriminante delta deu negativo, significa que eu tenho raízes complexas, tá? Se eu tenho raízes complexas, significa que eu tenho um seno ou um cosseno envolvido, ou ainda seno e cosseno juntos. Tá? Então, eu tenho que, através dessa equação de segundo grau, reduzir ela a algo parecido com isso daqui, tá? S mais ou menos uma constante ao quadrado, mais o que sobrou, né? Então, mais 1 aqui no caso. Por quê? Se eu fizer o quadrado do primeiro, dá S ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, daria menos 4s, mais o quadrado do segundo seria menos 2 ao quadrado, 4. Para 5, falta 1. Tá? Então, posso reescrever dessa forma, e o outro lado eu mantenho, né? S mais 3. Então, passo que está multiplicando f de s para o outro lado, dividindo, vai ficar s mais 3 dividido por s menos 2 ao quadrado, mais 1. Eu sei a transformada direta disso daqui? Não sei. Então, eu tenho que fazer alguma reorganização matemática para que eu consiga visualizar isso. Uma forma de reorganizar é tentar escrever no numerador o que eu tenho aqui dentro desse parênteses. Tá? Então, para isso, eu vou somar zero, porque zero não interfere ali na minha fração. Tá? Então, 2 menos 2 dá zero. Tá? Se eu somar 3 com zero, dá zero. Se eu subtrair 3 de zero, né? Se eu somar 3 com zero, dá 3. Se eu subtrair 3 de zero, também vai dar os 3 ali. Não tem uma diferença, né?
Então, aqui eu vou somar com 0. Então, 2 menos 2 seria 0. Só que esse menos 2 eu vou jogar para cá. Tá? Então, vai ficar assim. S menos 2 mais 5. Por que mais 5? Porque sobrou um 2 positivo aqui, que eu somei com 3. Tá? 2 mais 3, 5. E agora eu tenho S menos 2, S menos 2 aqui embaixo, e 1 que está somando. Posso dividir isso daqui em duas frações. Tá? Então, a primeira fração fica S menos 2 no numerador, S menos 2 aqui embaixo, elevado ao quadrado mais 1, em cima 5, S menos 2 ao quadrado mais 1. Essa transformada, ela vem desse lado com cosseno e esse lado com seno. Por quê? Cosseno é quando tem S no numerador. Seno não tem S, seria o ômega, né? Que no caso aqui é 1. Só que eu tenho 5 multiplicando, então é como se eu tivesse um ganho, tá? É esse seno multiplicado por 5. Aqui não tem nenhuma constante multiplicando, então seria apenas cosseno. Só que, se vocês observarem na tabela, o cosseno é S dividido por S, né, ao quadrado, mais o ômega n ao quadrado. Tá? O ômega aqui seria 1. Tá? 1 ao quadrado dá 1. Ok. Só que eu tenho um deslocamento. No lugar de S, eu tenho S mais uma constante. Essa constante vale menos 2, tá? Então, se eu tenho S mais uma constante, eu tenho um deslocamento na exponencial, tá? Então, se eu fizer a transformada inversa dessa função, eu chego em exponencial de 2t, cosseno de t, porque o ômega vale 1, mais 5 seno de t. Beleza? Então, essa resolução, essa função de t, é a resposta para essa equação diferencial de segunda ordem. Tá? É o que verdadeiramente, ao substituir aqui, realizar a derivada de segunda ordem, depois menos 4 vezes a derivada de primeira ordem desse carinha, mais 5 vezes essa função, realmente dá zero. Daí, inclusive, para vocês comprovarem aí, deixa como uma tarefa extra, fazer essas substituições, né? Então, pega lá f de t, substitui no lugar da função, faz as derivadas, multiplica pelas constantes, iguala a zero, nesse caso. No exemplo anterior, igualava uma função de t, né? Função exponencial. Então, você pode ter uma equação homogênea ou não homogênea. Tá? Então, homogênea é quando a gente tem igualdade equivalente a zero, e não homogênea quando se iguala aí a um outro termo, né? O t, exponencial, um seno, cosseno, tá? Essas são as equações diferenciais não homogêneas. Se vocês não estudaram ainda no cálculo, vocês vão estudar equações diferenciais, e existem aí alguns tipos de equações diferenciais, e para algumas, tá? Para algumas equações, pode-se aplicar a transformada de Laplace, tá? É mais viável. Para outras, nem tanto. Mas a solução, então, para essa equação diferencial é exponencial de 2t cosseno de t mais 5 seno de t. Alguém acertou? Errei feio. Errou feio? Caramba! Alguém mais aí? Tentou fazer? Também errei. Ih, caramba. Que parte vocês erraram? Que parte que não bateu? Eu confundi no início, na verdade, eu não consegui fazer aquela transformação na derivada da segunda ali, sabe? Eu esqueci um f de zero. Isso aí eu esqueci o f de zero, sabe? E Esqueceu esse SF de zero ou esse... esse é f de zero. Eu esqueci isso aí. Ah, Eu esqueci isso aí, daí, tipo, bagunçou toda a minha conta. daí não tem muito o que fazer.
porque esse f de zero ele acaba influenciando. Tem casos que o f de zero é até igual ao f' de zero, que é zero. Daí mata com esse termo, mata esse termo aqui, mataria esse termo, e tornaria a solução mais simples, né? Sobraria esse s quadrado f de s, esse s f de s, e 5 f de s. Então ficaria bem simples aí no sistema. Mas não tem muito segredo, né? É questão de ficar batendo em cima, né, na solução, faz uma vez, faz mais uma vez, refaz os exemplos, faz os outros exemplos que eu vou deixando aqui na aula, e vocês vão pegando o jeito, né, porque é muito importante esse modelamento em S, porque em controle e automação sempre vai ter uma planta no domínio S, frequência complexa, e nessa planta, que pode ser primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e daí eu falo em função do expoente, tá? Então, se é primeira ordem, aparece um S no denominador. Se é segunda ordem, S é o quadrado, né, que é o caso aqui. Terceira ordem, S é o cubo, e assim vai. O que manda no sistema, o comportamento do sistema vem pelo denominador, tá? O denominador que manda. A gente consegue entender isso muito bem quando a gente pensa na definição da transformada direta de Laplace, né? Integral imprópria ali, f de t exponencial menos s de t dt. Quando você vai resolvendo ali para constante, para o seno, exponencial, para a função t, né, t elevado a n, sempre aparece S no denominador, mas nem sempre tem no numerador, né? Ó, aqui tem um S no numerador, vem com cosseno, mas é a transformada de t elevado a n, não tem S no numerador, só denominador. Transformada da exponencial, o S está no denominador. Transformada da constante, o S também só no denominador. Transformada do seno, S no denominador mais uma vez. Então é sempre, né, majoritariamente falando, 99% dos casos aí, o S está no denominador, na transformada direta. Tá? Então, das principais aí, apenas o cosseno tem um S no numerador. Então, a função de transferência de um sistema, tá, ela vai ser comandada, ela vai ser organizada com base no polinômio do denominador. Tá? O polinômio do denominador que será aí o responsável para que a função seja estável ou instável. Vocês vão entender melhor isso daí quando estiverem estudando ali teoria de controle, né, clássica, lugar geométrico das raízes e assim por diante. Daí usa aqueles conceitos de polos e zeros que eu já comentei com vocês, né? Zeros são as raízes do numerador, polos são as raízes do denominador, e existe ali um plano geométrico onde você coloca isso, né? E cada polo busca seu zero, né? Então, se a função de transferência tem, por exemplo, 3 polos, tá? S é o cubo, né? Uma função de terceira ordem no denominador, 3 polos e 2 zeros, então cada polo busca seu zero, tá? Por algum caminho geométrico. Daí o que acontece? Você tem 3 polos e 2 zeros. Então, dois polos buscam seus zeros por algum caminho geométrico. Um polo fica isolado. Então, ele tenta buscar no infinito esse zero. E ele busca para um determinado caminho também. Só que ele vai para infinito. Então, daí você tem que ver se ao buscar para o infinito, ele está no semiplano direito ou no semiplano esquerdo. Um leva à instabilidade e outro leva à estabilidade. E se não tiver esse zero para o semiplano da estabilidade, porque, enfim, o polo vai buscar no infinito, você tem que criar um zero através do compensador
para que esse polo, então, esteja no semiplano da estabilidade. Tá? Então, controle entra mais essa parte. Só que para se chegar numa função de transferência, numa planta, normalmente se parte de uma equação diferencial. Tá? Sistemas reais, físicos, né, eles apresentam sistemas diferenciais, né, de N ordens, né? Então, elas podem ter primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, décima, centésima. Eu já comentei aí que existem vários sistemas simples, medianos, complexos e extremamente complexos, né? Mas a automação, controle e automação está aí para resolver todos os tipos de problemas, né? Em tese, pelo menos. Tem uns que vão focar mais em sistemas lineares, outros em controle não linear, mas isso daí vai da vertente de cada profissional. Mas a equação diferencial é muito importante para se chegar, então, nesses modelos físicos, tá? De plantas reais aí para processos produtivos, quaisquer que sejam. Beleza? Então, esse foi o terceiro exemplo. Eu vou resolver aqui o quarto exemplo e deixarei um último aí para vocês quebrarem a cabeça mais uma vez, tá? Então, o quarto exemplo, eu tenho aqui a derivada de segunda ordem da função do t, mais duas vezes a derivada da primeira ordem, mais a função de t igual a exponencial de menos t. É uma equação diferencial não homogênea, né, porque não tem igualdade com zero, eu igualo uma exponencial. Então, para esse caso, olha só, eu tenho que f duas linhas de zero é igual a f' de zero, que equivale a zero. Portanto, né, ao fazer a transformada de Laplace, eu tenho s quadrado, f1 de s, menos f vezes f de zero, menos f' de zero, mais duas vezes f de s menos f de zero, mais f1 de s, igual a 1 dividido por s mais 1, porque a constante aqui é menos 1, e na transformada ela fica menos com menos vira mais, né? Fica positivo aqui embaixo. O f de zero vale zero, e o f' de zero também vale zero, tá? Então, portanto, este termo e este termo serão nulos. Tendo isso, vai sobrar s quadrado f1 de s, 2s f1 de s, mais f1 de s. Tá? Tudo isso igual a 1 dividido por s. Tendo isso daqui, eu posso colocar f1 de s em evidência aqui, vai ficar s quadrado mais 2s mais 1, igual a 1 dividido por s mais 1. Passo agora esse termo aqui, eu verifico as raízes, né? Dá para se aplicar Bhaskara mais uma vez, ou soma por produto. E veremos que eu tenho s mais 1, né? Aqui multiplica s mais 1, tá? Então, eu tenho s mais 1, passo para o outro lado dividindo, eu tenho 1 dividido por s mais 1 ao cubo. Daí, se eu fizer a transformada inversa disso daqui, né, eu já expliquei para vocês como a gente pode fazer, eu vou separando isso daqui em frações parciais, e devemos chegar em algo parecido com isso daqui. 1 dividido por 2, tá? Meio de t ao quadrado vezes a exponencial de menos t. Beleza, turma? Então, mais um exemplo aí para constar. Eu deixo aqui agora um quinto exemplo. Seria, é bem parecido com o anterior, tá? Aqui eu tenho f duas linhas de t, menos 2f' de t, menos 3f de t, igual a 6 exponencial de t, tá? A constante aqui vale 1. Esse 6, ele é uma constante que multiplica a função, então ele ficaria fora da transformada, tá?
Então, esse daqui vocês farão a transformada apenas da exponencial, e o resultante multiplica por 6. F' de 0 vale 1 e f de 0 vale 3, tá? Então, aqui sim, aqui tem que substituir, né? Termo a termo, né? Vai aparecer um S que multiplica, né? O f de 0, tem o f' de 0 aqui igual a 1, o f de 0 vale 3, então tem que ir substituindo ali por 1 e por 3, né? Sempre que aparecer f' de 0 ou f de 0, tá? Então, peço que vocês façam, tá? Tentem desenvolver essa equação diferencial. Darei mais 10 minutos e na sequência eu retorno aqui, tá?
Bom, turma, retornando aqui, vou fazer então o desenvolvimento aqui desse quinto exemplo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta no decorrer da explicação, pode sinalizar no chat ou abrir o microfone para fazer as perguntas aí que vocês acharem necessárias, tá certo? Bom, inicialmente, conforme foi visto já diversas vezes, fazemos a transformação direta, né, de Laplace. Então, da derivada ao segundo, eu tenho essa transformação, derivada à primeira, essa daqui, né, multiplica por menos 2, f de t vira f1 de s, e 6 exponencial de t, 6 é constante, fica para fora, faço a transformada direta, 1 dividido por s menos 1, porque a constante é positiva. Se a constante é positiva, fica s menos. Se a constante aqui é negativa, fica s mais. Aqui eu substituí o f' de 0 por 1, né? Aqui. E aqui o f de 0 por 3, tanto aqui quanto aqui, neste ponto também. Faço, portanto, aqui a fatoração, coloco aqui f1 de s quadrado, menos 2s menos 3, menos s, menos 3 mais 6, tá? Esse 6 aqui positivo, vendo menos 2, que multiplicou com menos 3. Daí eu vou pegando o que está do lado esquerdo, jogo para o lado direito, né? 6 menos 3 dá 3 positivo, para o outro lado fica negativo, o S negativo passou positivo. Faço aqui a soma pelo produto, chegamos que S mais 1 vezes S menos 3 equivale a essa parcela aqui, né? A esse todo. Passo para o outro lado dividindo, então vai ficar 6 mais s quadrado menos s menos 3s mais 3 dividido por s menos 1, que multiplica s mais 1, que multiplica s menos 3. Tá? Aqui embaixo eu peguei aqui o s menos 1 como denominador comum, tá? Dividi aqui por 1, depois multipliquei por s. Dividi por 1 e multipliquei por menos 3. Daí eu cheguei em tudo isso daqui, com um denominador comum. Então a gente sempre quer uma fração, né? Então tem um numerador e um denominador. Com essa fração eu posso montar várias frações parciais, tá certo? Então, tem alguma coisa aqui que dê para simplificar? Tem, né? Esse menos s com esse menos 3s vai resultar em menos 4s, 6 com 3 dá 9, e s ao quadrado tá só ele. Então, fica s quadrado menos 4s mais 9, que foi essa simplificação no numerador. Agora sim, temos as frações parciais que dá para se dividir, né? A dividido por s menos 1, b dividido por s mais 1, mais c dividido por s menos 3. Tá? Então, tenho que encontrar o valor de a, b e c. Para isso, podemos aplicar aquela regrinha que já vimos anteriormente, na aula passada, né? Pego o a, quero determinar o valor da constante a. Então, multiplico pelo seu denominador, né? Pego a função de transferência, multiplico pelo denominador de A, e para que o denominador seja zero, eu tenho que S deve ser equivalente a 1, né? 1 positivo, tá? Então, multiplico o denominador de A pela função inteira, simplifica, né? Para S igual a 1, substituo aqui no lugar do S 1, né? Faço a continha e chego que A vale 3 meios. Mesma coisa para B, só que o denominador de B é S mais 1. Então, multiplico o S mais 1 pela função por inteiro. Simplifico. Tá? Sei que para que esse denominador seja nulo,
o S deve ser equivalente a menos 1 mais 1 dá 0. Né? Então, no lugar de S, eu vou substituir por menos 1. Faço, portanto, essa substituição. Tá? E executando o cálculo, chegamos que B equivale a 7 quartos. Por fim, a última constante, C, né? O denominador é S menos 3, portanto, para que o denominador seja nulo, o S deve valer 3. Então, multiplico pela função de transferência, né? S menos 3, simplifica. No lugar do S, substituo por 3. Faço a continha e chego que C equivale a 3 quartos. Beleza? Então, tenho o valor das 3 constantes. Então, eu substituo, basicamente, né? Essa daqui era a minha função prévia. A minha constante agora, A, vale 3 meios. B, 7 quartos. C, 3 quartos. Tá? Numerador aqui é tudo 1. Se eu fizer a transformada inversa, tá? Dessa função, né? Eu sei que eu tenho uma exponencial para esse carinha, uma outra exponencial para esse, uma outra exponencial para o terceiro termo, né? Primeiro exponencial, se aqui é menos 1 na exponencial, fica mais 1. Se aqui é mais 1 na exponencial, fica menos 1. Se aqui é menos 3 na exponencial, fica mais 3. Certo? Então, a solução para esse sistema é f de t igual a 3 meios exponencial de t mais 7 quartos exponencial de menos t mais 3 quartos exponencial de 3t. Tá? Mais uma vez, professor, quero fazer a prova real, né? A prova real. Como que é a prova real? Você pega o f de t, vai no enunciado, faz a derivada de segunda ordem, mais a constante ali, salvo engano era 2, né? Derivada de primeira ordem, mais a constante que eu tiver vezes o f de t, que é tudo isso daqui, iguala com 6 da exponencial de t, e aquela igualdade deve ser verdadeira, tá? Então, o que eu tiver do lado esquerdo deve ser igual ao que eu tenho do lado direito, porque é uma equação não homogênea, né? Então, não é igual a zero. Tem um outro dado, um outro parâmetro do lado direito, mas essa igualdade tem que ser verídica. Tá? Então, se deu 6 exponencial do lado direito, do lado esquerdo, ao resolver f duas linhas, f' e f de t, eu devo chegar no mesmo parâmetro. Tá? Acertaram isso aqui? Conseguiram? Tava fácil? Esse eu não acertei, mas foi por erro meu, tipo, na hora de fazer os cálculos bobo. Tá. Continha, é matemática simples, né? Erro de matemática. Aquela alguma passagem, às vezes, alguma constante que fica ali. Então, é questão de prática, pegar para ir desenvolvendo, refaçam esses exemplos, tá? Eu vou disponibilizar os slides, né? Eu sei que eu estou devendo aí, mas eu vou disponibilizar todos os slides aí para vocês. Daí vocês podem abrir a videoaula, né? Colocar na resolução do exemplo e desenvolvendo, né, no caderno, uma forma de se fazer, desenvolve no caderno, depois verifica a correção na videoaula. Se tiver alguma dúvida, alguma passagem que não ficou muito clara, pode trazer na próxima aula para a gente discutir, para a gente colocar aqui na reunião, porque pode ser a dúvida de outros colegas também, né? Principalmente que não conseguiu acompanhar na aula de hoje. Embora seja algo mais trabalhoso, talvez, do que complexo, né, do que um outro desenvolvimento de raciocínio, né, matemático, não tem nada disso, mas o trabalho manual mesmo para se chegar na solução, né? E se quiser fazer a verificação, basta pegar o resultado, o f de t, derivar
uma vez, se for uma equação diferencial de primeira ordem, duas vezes ali, substituir ali na função primitiva para que vocês tenham aí a verificação se está certo ou errado. É uma forma, né, até inclusive numa prova, em algum concurso, você faz a solução e depois joga na primitiva e verifica se bateu ali com a igualdade. Bateu a igualdade significa que está certo. Tá? Então, para a aula de hoje é isso, tá, turma? Eu agradeço a atenção de todos em mais uma aula. Espero que tenha ficado claro aí esse conceito de transformada de Laplace, que é muito importante, muito mesmo, para o curso de automação. A área elétrica se utiliza bastante, inclusive eu vou deixar exemplos práticos, né, para a próxima aula aí de aplicação da transformada de Laplace na minha área, né, na nossa área aí, área de controle para elétrica, mas é aplicado para sistemas hidráulicos, sistemas de vazão de fluido, pressão, sistemas eletromecânicos, sistemas hum, de controle qualquer, né? Um controle genérico se tem aí, modelamento através de função de transferência no domínio S, para se verificar a estabilidade, fazer inclusive controle P&D, conforme o Guilherme comentou, né? Então, tudo isso vocês irão estudar mais à frente no curso, mas já é bom ter aí noção da importância, né, desse conteúdo. É um conteúdo que vai agregar bastante aí na formação de todos, tá certo? Bom, eu gostaria aqui de pedir para vocês deixem no chat um ok aí para confirmar a presença. E caso alguém tenha saído aí antes da aula, né, acontece às vezes, né? O pessoal entra, sai. Se der para vocês mandarem um toque aí para esses colegas para deixarem aqui o ok, tá? Porque às vezes o colega entra na reunião, né? Cai a internet, né? Daí retorna, mas daí fica oscilando. Então, se der para o pessoal deixar um ok aqui, eu lanço ali na chamada de hoje, tá certo? Bom, então é isso. Grato pela atenção de todos. Desejo bons estudos e amanhã estaremos juntos aí em mais uma aula. Valeu, obrigado a todos.